Salve Maria, amados irmãos, estamos de volta aí, deu um probleminha na nossa conexão, mas nós estamos iniciando a nossa live para a glória do nome de Jesus. Nós que vamos falar hoje um pouquinho sobre o sacramento da penitência. Nós vamos estar meditando aí a forma de se confessar, como a igreja quer que nos preparemos, para a confissão. Nós estamos aproximando da Semana Santa, Semana Maior, para que nós possamos experimentar de forma eficaz a força desse sacramento em nossas vidas. Por isso você, desde já que está chegando, é muito bem-vindo. Vai partilhando aí de onde você é, qual estado você é, qual grupo de oração você participa, para que nós possamos estar aqui orando por você, clamando pela sua vida, pelas suas necessidades e pedindo a Deus a força, que você tenha a graça de fazer uma boa confissão e viver a Páscoa de uma forma nova, de uma forma transformadora. Então você que está chegando aí, você que estava conosco, vai conectando de novo, vai compartilhando essa live, vai trazendo mais pessoas para que todos possamos ser beneficiados das maravilhas de Deus nessa noite, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó bendito Jesus, faz com que minha alma se aquiete em Ti. Permite que Tua poderosa calma reine em mim. Governa-me, Rei da calma, Rei da paz. Dá-me controle sobre todas as minhas palavras, meus pensamentos e minhas ações. Livra-me, amado Senhor, de toda irritabilidade, de toda falta de mansidão e doçura, por Tua profunda paciência. Concede-me a paciência e a quietude de minha alma. Faz com que nisso e em tudo eu seja semelhante a Ti. Amém, amém sempre. São João da Cruz, rogai por nós. E é claro, que não poderíamos deixar de fazer a oração de São João da Cruz, esse grande santo pelo qual tenho devoção, e também quero rezar esta Ave Maria em louvor à Sagrada Família e à Nossa Senhora, que conosco está presente também nessa noite, para que através desta Ave Maria o nosso anjo da guarda seja fortalecido e o quão antes sejamos direcionados ao confessionário para bem fazermos uma santa confissão. Tá bom? Milena, seja muito bem-vinda. Há quanto tempo, minha irmã? Ajude-nos a compartilhar essa live aí, você que está chegando, coloque aí na sua linha do tempo, na linha do tempo das suas redes sociais, você que está no meu Instagram, viu lá que eu postei no Instagram a live de hoje, posta no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, no seu WhatsApp, dá para você postar e compartilhar também para que outras pessoas sejam beneficiadas, tá bom? Pega a tua Bíblia, pega papel e caneta, que essa live é importantíssima, que você anote. Falaremos de coisas assim importantes mesmo sobre a nossa fé, sobre a igreja, para que você possa experimentar tudo aquilo que ela tem para nós. Vamos iniciar, não temos muito tempo e temos muita coisa para falar. Pega aí comigo Mateus, capítulo 8. Nós vamos estar falando um pouquinho do Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Versículo de 1 seguintes. Boa noite, Stephanie, seja muito bem-vinda. Paz, salve Maria, minha irmã. Fique conosco nessa programação. Deus tem muito para falar no nosso coração. Jean, que está conosco. Jonatas, que acabou de entrar. Deus abençoe grandiosamente você, sua vida, sua história, seu ministério. Tamo junto, irmãos, porque essa noite Deus fará maravilhas nos nossos corações para a glória do nome de Jesus. Amém? Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo de 1 seguintes. Caso a live trave, não saia daí, tá bom? Caso conclua o vídeo, nós vamos voltar logo em seguida. Então fique atento, caso aconteça algum travamento, alguma coisa, nós vamos voltar logo em seguida, tá bom? E você vai ter todo o acesso a esse conteúdo que vai estar sendo pregado, ministrado nesta noite, a hora que você quiser aí, disponível para que você consiga meditar aí durante toda a Semana Santa, tá bom? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e se prostrou de joelhos e disse: Jesus, Senhor, se quiserdes, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, que palavra maravilhosa essa,
para falarmos hoje sobre sacramento da penitência. E você pode estar dizendo para mim, mas missionário, o que tem a ver essa palavra com o sacramento da penitência? E você vai entender os desígnios de Deus, as tramas de Deus, para que nós consigamos chegar naquele propósito por Ele reservado para nós. Por isso é importante que você anote, tenha papel e caneta perto de você, a sua Bíblia e o Catecismo, se você tiver também. E nós vamos ver que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, subira à montanha e ensinava ali aquele povo a sua doutrina, né? Explanava ali para aquele povo as bem-aventuranças, aonde Jesus passou ali dando um sermão. E Jesus se encontrava num momento de alta popularidade. Muitas pessoas estavam à sua volta. Muitas pessoas notáveis, importantes, deveriam ali estar ouvindo o sermão que Jesus dava naquela montanha. E muitas vezes nós podemos pensar no qual tipo de pessoa estava ali. E poderia muito bem estar ali líderes religiosos, fariseus, escribas, saduceus, os mestres da lei, pessoas que trabalhavam no templo. Jesus estava no monte, num lugar muito elevado. E ele apresentava para aquele povo uma reinterpretação da lei de Moisés. Era uma verdadeira ali, acontecia ali uma revolução teológica, aonde Jesus trazia uma nova interpretação daquilo que havia sido ensinado no Antigo Testamento. Mas quando Jesus desce daquele monte, daquela montanha, grandes multidões seguiram Jesus. Uma multidão de admiradores seguiam o Senhor porque estavam maravilhados com a sua doutrina. E quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e ficamos maravilhados com aquilo que Ele diz e com aquilo que Ele faz e realiza no nosso coração. Então decidimos seguir admirando. Nossa, ele fala palavras bonitas, como nós vemos algumas expressões, né, na Bíblia. Nossa, mas não é ele o filho de José, o carpinteiro, e Maria não é sua mãe? Como que ele fala coisas assim? Que sabedoria é essa? Né? Ficavam maravilhados. E quantas pessoas não se maravilharam com a tua vida quando viram você conhecer Jesus, as palavras de Jesus? Porém, muitas pessoas estavam seguindo o Senhor. Elas estavam exatamente como nós ficamos quando lemos as palavras do Senhor, enlevados. Quantas vezes nós, quando ouvimos a palavra de Deus numa pregação, ou um louvor, ou quantas vezes ligamos a televisão em programas cristãos que se medita a palavra de Deus, e nós ficamos enlevados, né? Nós ficamos em êxtase, nós ficamos maravilhados, encantados com aquilo que Jesus faz, e muitas vezes dizemos, nossa, arrepiou, ou às vezes derramamos lágrimas, a emoção toma conta de nós, e nós ficamos assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, meu Deus, que coisa linda, meu Deus, nossa, às vezes eu, Rafael, fico assim, eu estava aqui, né, preparando toda essa pregação, e eu dizia a Valéria, nossa, isso aqui é maravilhoso, nossa, a igreja é maravilhosa, nossa, isso aqui não é pregado, isso aqui deveria ser anunciado, amado de Deus, e muitas vezes nós somos esse povo que fica admirado com as coisas de Deus, com aquilo que Ele fala. E muitas vezes nós estamos no meio desse povo admirador. Mas isso nos faz pensar aí na pessoa agora chave desta passagem, que não eram os admiradores. Ali, no meio dos admiradores, estava uma pessoa que conhecia Jesus. Ali estava um adorador. Ali estava alguém que ouvira falar de Jesus de uma forma profunda e havia feito a experiência que nenhuma daquelas outras pessoas havia feito. A Bíblia não diz ali para nós
meditando nessa passagem, que algumas das pessoas daquela multidão de maravilhados têm adorado Jesus. Nenhuma delas teve contato íntimo com o Senhor, nenhuma delas recebeu o toque de Jesus, somente o leproso. E nós vamos ver que o leproso era o tipo de pessoa no qual não podia andar no meio da sociedade. Era o tipo de pessoa que trazia em si uma doença, uma enfermidade, que não podia ter contato com outras porque elas seriam contaminadas. Então nós vamos ver que nenhum daqueles que estavam próximos a Jesus, que ouvira e se maravilhava com aquilo que ele falava, receberam o seu toque ou o adorou. E aí já chega para nós a primeira pergunta: admiradores ou adoradores nós somos? Para nós entrarmos no mistério do sacramento da penitência, e você pode estar se perguntando aí, mas o que isso tem a ver? E tem muito a ver. O penitente não é um admirador. O penitente é um adorador que quer ser santo. O penitente é o adorador é o penitente que reconhece as suas chagas, as chagas da sua lepra causada pelo seu pecado. Mas não se limita àquilo que está circunstâncias à sua volta para se prostrar na presença de Deus e o adorar. E nós vamos ver que Jesus estava cercado por admiradores. Uma multidão o seguia, não é o que diz as Escrituras? As pessoas que estavam fisicamente próximas de Jesus, mas o seu coração estava distante daquele homem que ali ensinava, porque Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, após ser tentado no deserto, Jesus sobe as montanhas, a montanha da bem-aventurança, para ali ser reconhecido como mestre. Jesus não se apresenta como um pregador, Jesus se apresenta como um ensinador, como um doutrinador. E ele ensinou muitas coisas depois do Sermão da Montanha, né? Conhecido por nós como Sermão da Montanha. Na verdade, essa continua a ser a realidade dos dias de hoje. Nós estamos perto de Jesus, mas o nosso coração está longe. Nós estamos perto por meio das orações de devoção, nós estamos perto por meio da palavra de Deus, nós estamos perto por meio da Santa Missa, por meio da adoração ao Santíssimo Sacramento, mas muitas vezes o nosso coração está longe. Estamos muito longe, por quê? Porque existem muitas pessoas que ao mesmo tempo estão próximas, e como elas estão próximas? Elas têm um conceito sobre o que é a religião. Por isso São Luís de Montfort, na prece abrasada, ele faz uma oração, um clamor, porque a nossa religião, ele se direciona a Deus e diz: a sua religião, ela é blasfemada, exatamente. A sua religião, ela é tida como nada. Muitas pessoas têm opiniões acerca da religião que professam. Eu concordo isso ou aquilo com a Igreja Católica. Tem alguma opinião ou conceito acerca de Jesus? Ele era um grande pensador, ele era um psicólogo, ele era o mestre dos mestres, Jesus era Deus, não era homem. Cada pessoa tem um conceito. Talvez nós pudéssemos chamar isso até de eu dizia isso ontem na pregação que eu estava, de uma a proximidade intelectual acerca do que eu penso sobre quem é Jesus, quem eu imagino ser este homem Deus. Mas Jesus Cristo, se nós formos parar para pensar, é um tema que alimenta longas conversas. Cada um tem uma opinião sobre Jesus, ela sendo certa ou não, e com as palavras de Jesus
e talvez até trabalhem para Jesus. Se você começar a conversar de Jesus com seus amigos, cada um vai ter um pensamento. Talvez você tenha amigo de várias religiões e cada um entenda de uma forma como um espírito de luz, como uma força que nos guia, como um bem maior, como o cara lá de cima, como todo-poderoso, como o Senhor da minha vida, mas também como um simples homem que passou por essa terra. Talvez eles trabalhem no templo, talvez eles preguem, cantem, intercedam, ministrem cura, sejam ministros de louvor, mas tudo isso é necessário. Falar de Jesus, conversar sobre Jesus, tocar, cantar, anunciar, tudo isso é necessário, mas a Bíblia nos chama a fazermos tudo isso. Mas isso não é o mais importante. Porque eu dizia exatamente isso ontem. O Pai não procura admiradores, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está à procura dos adoradores. A nossa adoração é o que importa para Ele. Se nós formos ver nessa passagem de Mateus, no capítulo 8, todas as pessoas estavam ali em volta de Jesus e talvez até mesmo comentando enquanto ele descia da montanha sobre o que ele falou. Quantas pessoas estavam ali dizendo, nossa, que lindo que ele pregou, nossa, que maravilha, talvez que nem você, nossa, que poder, nossa, que maravilha como você, oh glória, oh bênção, oh aleluia. É preciso que nós, que seguimos a Jesus, sejamos aqueles que vamos nos entregar em seu amor, o nosso amor a Ele, diretamente, como fez aquele leproso. É preciso que nós que já servimos, nós que caminhamos, você que está nessa live que me acompanha agora, é preciso que nós entreguemos o nosso amor a Ele como aquele leproso fez e deixemos de admirar e passemos a adorar, a reconhecer o seu senhorio e o seu poder sobre as nossas vidas. Isso é um salto muito grande e somente é possível para aquele que deseja viver uma vida realmente santa na presença de Deus. É para aquele que deseja ser santo. Nossas canções acerca de Jesus, nossa pregação, nosso trabalho, tudo o que formos fazer em nossa caminhada deve ser resultado da nossa adoração e não substituir essa adoração a Ele que é devida. Valéria, traz para mim o livro de São Pedro de Leomar, número 1, que eu esqueci, por favor. E isso é o que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Nós estamos substituindo a adoração por admiração. Eu toco porque Deus é bom, eu prego porque Ele me cura, eu prego porque Ele faz isso ou faz aquilo, e nós estamos deixando de adorar. Então nós estamos vendo pregações vazias, ministros de música sem unção, ministros de libertação e ministérios ineficazes, intercessões ineficazes. Esses dias eu dizia à missionária Valéria, por onde nós estamos passando, está acontecendo muita pouca manifestação demoníaca. Isso é sinal de que a igreja não está mais pedindo a Deus a libertação da ação maligna. Nós não estamos mais clamando o sangue de Jesus, nós não estamos mais acreditando que o demônio está agindo e que ele ainda age. Nos dias de hoje, nós estamos deixando, e por isso nós estamos vendo grandes mortes, grandes assassinatos, grandes pessoas caindo na drogadição, na prostituição, grandes destruições no nosso mundo. Isso é a ação das forças do mal espalhadas nos ares, a falta de um povo que clama pela ação e intervenção divina. As multidões, voltando aqui à pregação, estavam maravilhadas com a doutrina de Jesus, mas não estavam adorando Jesus. Talvez você seja maravilhado com o catecismo da igreja, talvez você se fique maravilhado com as pregações que você vê, talvez do Padre Paulo Ricardo, né? Um grande homem aí, Bento XVI, Papa Francisco,
São João Paulo II, grandes homens. Talvez você fique maravilhado com o livro dos santos, a história dos santos, com Nossa Senhora, a consagração de São Luís de Montfort, mas você não está adorando. Ele espera que tudo isso que te maravilha gere adoração no seu coração. O terço, cantar, pregar, louvar, ministrar, não pode substituir a sua vida de oração. Isso tem que ser resultado da sua vida de adoração. Eu adoro, e porque eu adoro, Ele me leva a pregar. Porque eu adoro, Ele me leva a ministrar. Porque eu o adoro, eu o reconheço o seu poder, sua majestade sobre a minha vida. Ele realiza em mim todas as coisas. É muito bom nós pararmos para meditar um instante sobre as coisas de Deus, sobre o seu amor, sobre sua justiça, sobre o seu poder. Mas pensar sobre Deus não nos aproxima dele. Mas, missionário, o que isso ainda tem a ver com o sacramento da penitência? Pensar só no poder de Deus não nos faz íntimos dele. Pensar que Deus é amor, ou encher a nossa boca para dizer Jesus te ama como você está, ou Jesus te ama, ou simplesmente, não te faz alguém próximo de Deus e nem íntimo. Não manifesta para aqueles que estão à volta ou escutam essas palavras que você é íntimo. Simplesmente que você conhece. E conhecer e ter intimidade é muito diferente. Nós estamos precisando voltar a desejar ter unidade, porque muitas pessoas hoje estão gastando as suas energias tentando entender Deus, tentando entender o porquê que eu tenho que confessar com o padre se o padre é um homem, tentando entender, mas por que a igreja é cheia de dogmas e cheia de sacramentos, tentando entender por que A, por que B, por que C. Você está gastando as suas energias buscando entender e jamais você conseguirá se relacionar se você continuar assim. Se você quiser só entender, você não vai se aproximar. Ao contrário, muitos dos pensadores que estavam ali em volta de Jesus e dos pensadores contemporâneos dos dias de hoje, eles não se aproximam, eles se afastam de Jesus. Por quê? Porque Jesus os desmascara. Jesus realmente traz as respostas diretas no coração daqueles que querem botá-lo à prova, como nós vimos em alguns domingos atrás, que os fariseus quiseram colocar Jesus à prova quando a mulher adúltera estava para ser apedrejada. Muitas vezes nós conhecemos, como os fariseus conheciam a lei mosaica, conheciam os mandamentos, conheciam a Deus, mas muitas vezes querem só experimentar a Deus e ao invés de se aproximar, se afastaram. Quer se aproximar de Deus, adore-o, ame-o. Você não pode compreender, mas você pode capturá-lo pelo seu amor. E é o que quer mais algo extraordinário do que isso. Por alguma razão misteriosa, ele deseja ardentemente receber o seu amor. Mais do que receber a sua pregação, mais do que receber as suas orações, mais do que receber todo o seu serviço na igreja, que é importante, por uma forma misteriosa, ele quer receber o seu amor, o meu amor. E isso nos leva àquela pergunta constrangedora, não é verdade? Quanto tempo eu tenho dedicado da minha vida para Deus? E hoje nós estamos vendo uma confusão conceitual afligindo a nossa igreja. Que muitas pessoas acham que adorar é sinônimo de falar. Porque o pregador está falando, porque o ministro de louvor está louvando, porque fulano está ali. Não.
quem está à frente está chamando a igreja para adorar. E você pode ver, estenda suas mãos para louvar. Meia dúzia de palavras e vai. Estenda suas mãos para agradecer. Ah, Senhor, eu te agradeço. E já cai na oração em línguas. As pessoas não conseguem sustentar um momento de oração. Por quê? Porque elas não estão enraizadas em Deus, elas estão vazias. E por que elas estão vazias? Porque elas não estão buscando essa intimidade. E essa intimidade leva-nos a reconhecer os nossos pecados. E buscar sermos imaculados, santos como Ele é santo. Amado, nós precisamos acordar. Falar de Jesus não é adorar, porque se fosse assim, papagaio seria o maior adorador. Estamos confundindo tagarelice compulsiva com adoração. Estamos ali, muitas vezes, diante de Jesus sacramentado, falando e pouco adorando. Nos nossos momentos de adoração, nós estamos ali diante do sacrário, pedindo e pouco adorando. Não que Ele não quer que peçamos, mas mais do que pedimos, Ele quer a nossa adoração, Ele quer o nosso amor, porque o primeiro mandamento não é pedir e recebereis, o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, de toda a tua alma. O mandamento não é pedir e recebereis, o mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. E nós não estamos amando o Senhor, nós estamos falando, pedindo, reclamando e pouco amando. E aqui eu te pergunto, quanto tempo você tem passado amando Jesus? Hoje eu quero amar o Senhor, então você sai da sua casa, vai à igreja e fica ali no sacrário amando Jesus. Hoje eu vou amar Jesus, você na tua casa mesmo, abre a tua Bíblia e medita em algo das Escrituras e ama o Senhor através daquela palavra. Ou se prostra diante do crucifixo ou de uma imagem, uma estampa de Jesus. E ali rende adoração, não à imagem, mas a quem a imagem representa. Amar o Senhor. Conquistar o coração de Deus. E por que não estamos conseguindo amar? Porque o amor do Senhor não está chegando nos nossos corações. Não que Ele não nos ama, Ele nos ama. Mas o seu amor não está chegando por algo que se chama lepra, pecado não confessado. O amor do Senhor não está chegando. Nós precisamos ver que é preciso amar primeiro o Senhor. Primeiro passo para vivermos bem essa Semana Santa. Primeiro, amar o Senhor. Depois, falar. Amar muito, falar apenas o necessário. As palavras são resultados da nossa adoração, do nosso amor, não é sinônimo de adoração. Da adoração em espírito e em verdade. Não basta, querido. Nessa Semana Santa nós vamos ter procissão, vamos ter a procissão do encontro, vamos ter aí muitos momentos de reflexão, vamos ter muitos momentos de silêncio, e é aí que você entra, como protagonista da história, amando. Como Verônica, que no meio daquele povo que outrora admirava o Senhor, ela correu para amá-lo e ela amou tanto que enxugou a sua face. Como Maria Santíssima, que correu para ajudá-lo a carregar a cruz, quando ele tombara pelo peso. Amando-o como João,
no seu peito, mas o amava aí de longe com as suas lágrimas, o consolava. Como o próprio que foi dado ali para carregar a cruz com Jesus. O sirineu, que o amou, que olhou nos olhos, não disse nada, mas o adorou e o levou para o momento triunfal. Estar assentado no trono do nosso coração. Nesta Semana Santa nós precisamos, amado, necessitamos amar muito e falar pouco. O necessário. Isso é aprender a adorar em espírito e em verdade. Isso é aprender a ter intimidade. Em preparação para essa Semana Santa, como diz as palavras de Jesus, quando quiseres orar ao Pai, entra no teu quarto, tranca a porta. Eu quero dizer para você, entra no teu quarto, aquieta o teu corpo, silencia a tua mente e teu coração. E diga: Senhor, eu creio que eu estou em Jesus, assentado nas regiões celestiais, e agora eu vou ficar aqui 10 minutos apenas te amando. Sabe o que é isso? Isso é início da nossa oração pessoal. Eu amo. E depois, como reflexo, resposta do meu amor, eu falo. Eu peço, eu intercedo, eu apresento problemas. Mas primeiro eu amo. Vamos continuar. Você pode pegar uma pequena palavrinha, como Jesus. O nome de Jesus e envolver esta palavra com todo o seu amor. E quando vier aqueles pensamentos para te tirar da presença de Deus, você pensa nessa palavra. E automaticamente você vai sentir a paz te tomando. Por quê? Porque você está sendo preenchido pelo amor. Amado, eu preciso entender algo da palavra de Deus, uma passagem que a missionária Valéria gosta muito, e ela é pertinente para essa hora. O medo impõe castigo, e aquele que teme é imperfeito no amor. E somos imperfeitos no amor e tememos, sabe por quê? Porque nós estamos em pecado. Porque nós ainda não aprendemos a adorar a Deus, porque nós estamos sujos por causa do nosso pecado. Olha o que a igreja diz. O leproso se aproximou e adorou Jesus. Adorou o leproso mesmo. Adorou ali com toda a sua repugnância. Evitando por todos, ele era banido da sociedade. Ele podia pedir que o Senhor o curasse, para que ele pudesse adorar melhor, porque com certeza, naquele sol de Israel, aquelas feridas abertas, com certeza devia coçar, devia arder, queimar. Você que já teve uma ferida no corpo sabe que quando muitas vezes está cicatrizando, começa a coçar, pus, fede. Você tem cuidado para que nenhum mosquito sente, para não pôr bichos. Você toma cuidado para que ela não prolifere pelo seu corpo. Você não coça. Mas nós vamos ver ali que ele podia pedir: Jesus me cura. E Jesus poderia atender aquele pedido, como atendeu de muitos. Não é verdade? Jesus, filho de Davi, me cura. Foi curado. O cego. E tantos outros. Mas esse leproso tinha algo diferente. Esse leproso não pediu para ser curado.
Esse leproso não esperou ser curado para adorar. Ele sabia que era repugnante, mas não se importou com isso. Ele adorou mesmo assim. E quantas vezes nós ficamos naquela desculpa: ah, eu não sou merecedor, ah, eu não sou digno. Filho, se você for esperar dignidade, merecimento, você não vai fazer nada. Porque os homens não te dão esse merecimento que você quer. Os homens não reconhecem você. E você mesmo assim está bajulando os homens. Mas Deus reconhece você a ponto de enviar o seu Filho único para morrer na cruz por nós. Ele reconhece o seu esforço, porque Paulo diz que ele é fiel até mesmo para aqueles que não é fiel com ele. Mas a diferença está em adorar o Senhor da forma que nós estamos. E nós vamos impondo tabus para as pessoas adorarem a Deus. Não porque você não pode, não porque você é isso, não porque você é aquilo, não porque blá blá blá. Não, a única forma que nós não conseguimos experimentar o amor de Deus é quando nós estamos em pecado, porque estamos separados desse amor. Mas o se prostrar é desejar voltar a vivenciar esse amor. Mas olha o que vai dizer. Se nós formos esperar, as escrituras vão dizer que se nós formos esperar ser dignos, as escrituras dizem que não existem nada de bom na nossa carne. As escrituras dizem que as melhores obras de justiça para Deus são trapos de imundície. As escrituras dizem que continuamos sendo mal mesmo quando fazemos o bem. E você ainda quer esperar ser digno para adorar a Deus? Você ainda quer esperar ser digno para servir a Deus ou está caído para se levantar e voltar? Pensa, querido. É preciso desejar se aproximar de Deus. Aquele leproso não podia se aproximar da sociedade. A história vai dizer que quando os leprosos iam se aproximar de alguma vila, eles tinham que gritar: eis aqui um leproso, gritar bem alto. Será que quando estamos em pecado gritamos bem alto? Eis aqui um pecador, não se aproxime de mim, porque se você se aproximar de mim, você vai se contaminar. Olha a diferença de um homem que conhece a Deus, que teme a Deus. Ele está no erro, mas ele teme levar outro para o erro. Aqueles leprosos eram obrigados a andar com sinos, fazendo barulho, cobertos, para que não fedesse, para que as suas feridas não fossem agressivas ao olhar daquele povo. Mas agora eu chamo a tua atenção para os seus pecados e eu digo: você vê os seus pecados como algo agressivo aos olhos do seu irmão, aos olhos da igreja, aos olhos da sociedade. Você cobre os seus pecados quando você está em pecado. Você cobre para que ninguém saiba que você está em pecado, porque se alguém souber, ouvir ou ver você em pecado, você para ela é mais do que um escândalo. Você está ferindo gravemente os seus sentidos. Porque ela te viu na presença de Deus, ela te ouviu falar de Deus, ela falou de você para Deus porque ela orou, ela foi nas suas pregações, ela sentiu o perfume que você outrora exalava de Cristo. Por isso que em alguns casos a igreja diz de você restituir ao seu irmão, porque você foi agressivo com o seu pecado. E se nós realmente amássemos a Deus e a criação de Deus em pecado, nós gritaríamos: eis aqui alguém em pecado, não se aproxime de mim. Nós diríamos isso à nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos afilhados, nossos vizinhos, qualquer pessoa. Não tocaríamos nem nos animais. Nossa, Rafael, mas isso é lei mosaica, porque o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Eu digo, o sangue de Jesus nos perdoa, mas ainda fica algo em nós que se chama concupiscência. Existe algo em nós que marca a nossa memória, que é a consciência.
dos nossos pecados. E o que falta ser despertado para nós nessa Semana Santa é a consciência dos nossos pecados, porque hoje nós tratamos como pecado, como matéria de pecado, nós dizemos, tal coisa não é pecado. Tal situação não é pecado. A igreja tem que mudar essa visão. E eu digo para você, filho, foi dito pelo próprio Jesus que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Não é de uma forma condenativa, mas de uma forma a te santificar. A igreja te convida a viver aquilo que foi instituída por Deus no céu e na terra. E vai dizer, então, que para se aproximar de Deus, para aquele leproso se aproximar de Deus, ele precisou reconhecer a sua condição repugnante aos olhos de Deus. Será que diante dos olhos de Deus, quando você vai se aproximar ali, e aqui nós já estamos tratando de matéria de confissão, será que quando você vai se aproximar do santo sacrifício ou do altar de adoração, você vai com esse pensamento, eu sou repugnante aos olhos dele. Eu sou repugnante. Quando você vai se aproximar, você vai se arrependendo dos seus pecados e confessando. Você confia que Deus te ama, apesar da sua condição. Mas você não pode esquecer a sua condição. Algumas pessoas dizem para mim, Rafael, você tem que esquecer aquilo que você foi, aquilo que você viveu. É verdade, irmão, eu tenho que esquecer. Mas eu não posso esquecer da onde eu vim, do buraco da onde ele me tirou. Porque senão eu vou achando que eu já sou santo e o orgulho me toma. Então eu penso que eu já não preciso mais de Deus e muito menos buscá-lo. Eu começo a ser como Lúcifer, começo a atrair pessoas para mim e não levar as pessoas para Deus. A minha vida não é testemunho de unidade, de intimidade com Deus. A minha vida é testemunho de revolta contra Deus. E olha o que vai dizer. Confiar que Ele é poderoso para me purificar da lepra. Hoje um irmão me mandava uma mensagem e dizia, Rafael, eu vi seu testemunho na Canção Nova e a sua história é parecida com a minha. Me ajuda. E eu dizia para ele, irmão, eu vou te mandar uma mensagem, manda sua mensagem daquilo que você quer ajuda e eu te falo. E hoje eu digo para você, se você estiver me ouvindo aí, ou você que me ouve, seja qual for o seu pecado, é preciso acreditar que Jesus tem poder para te purificar desse pecado. Mesmo que Ele não te cure, Ele tem poder para te purificar. E se Ele não te cura, é porque Ele quer te ensinar através dessa lepra ao qual está aí perdurando na sua vida. Nesse espinho da carne que te incomoda. Se Ele não arrancou ainda, é porque você precisa aprender com Ele. Para que no momento oportuno, esse espinho se transforme em rosas. É preciso, querido, querida, é preciso despertar nessa Semana Santa, ao invés de olhar para os nossos espinhos, voltar o nosso olhar ao crucificado e ver quantos espinhos cravamos na sua cabeça. Quantos cravos nós cravamos na sua carne e deformamos-a. Nós deformamos a carne do Senhor. E olhar e ver que o espinho que perdura em nós, no qual não é confessado, ele ainda deforma a nossa carne. E esse irmão dizia para mim, eu não aguento mais essa situação, eu estou assim, eu estou assado. E eu dizia para ele, você crê que Deus é poderoso para te purificar desse pecado? Aquele leproso se aproximou e quando disse, Senhor, se queres, pode me purificar. Ele se aproximou como um leproso, como um fedorento, como alguém que era podre, mas também como alguém que acreditava que aquele homem o podia purificar. E eu digo para você, querido, querida, independe do seu pecado,
Você precisa se aproximar de Deus com o intuito de sair dali purificado. Você precisa se aproximar do sacramento da confissão com o desejo de sair dali purificado. Não só curado, não só com todas as respostas, porque o sacerdote não é obrigado a ter todas as respostas. Quem ministra a oração de cura sobre você não é obrigado a ter todas as respostas. O seu diretor espiritual não é obrigado a ter todas as respostas. Ei, você precisa desejar ser purificado. E quando você é purificado, você descobre que você não precisa de respostas, você precisa de Deus, porque Deus basta. Porque satisfaz a sua alma, que pergunta, como diz o salmista, né? Até quando? Até quando ficarei inquieto? Até quando ficarei inquieto? Descansa, minha alma, aquieta, minha alma. E muitas vezes essa luta, essa guerra entre carne e espírito não nos deixa em paz. Por quê? Porque a nossa alma quer resposta e fica até quando? Até quando? Você não vai buscar, mas o homem de Deus diz para a alma: aquieta. Espera em Deus, espera. E eu digo para você nessa Semana Santa: vá se confessar, aquieta a tua alma em silêncio, ame a Deus e diga: aquieta minha alma. Espere em Deus e eu irei louvá-lo. Espere em Deus e eu ainda hei de bendizê-lo. Lúcio, saudades de você. E você não sabe a saudade que eu estava de voltar a fazer essas lives, meu irmão. Ore por mim, viu? Estou precisando muito de oração. Amados, aproximar-se de Deus. A doutrina da nossa igreja vai dizer que o sacramento da penitência é chamado de confissão. E ele foi instituído por Jesus para perdoar os pecados após o batismo. Ou seja, no batismo nós somos purificados de todo pecado. Mas Jesus instituiu o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão, para perdoar os pecados que seriam cometidos depois do batismo. Jesus conseguiu notar ali que aquele povo que passava pelo batismo de arrependimento de João Batista continuava ainda a pecar. Então ele institui o sacramento da penitência. E quando? Após a sua ressurreição, foi instituído por Jesus no dia da ressurreição, depois de entrar no cenáculo. A igreja vai dizer que deu então ele solenemente aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, 23. Soprou sobre eles e disse: recebe o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiver serão retidos. Então, o sacramento da penitência tem esse nome. Por quê? Para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento. E aquele leproso, a sua lepra, a lepra significa pecado. Aquele leproso, para se aproximar de Jesus, a teologia vai dizer que ele se aproximou de uma forma diferente. E ele se aproximou, e o se aproximar revelou algo que estava intrínseco na sua alma. Aquele leproso se aproximou e adorou, porque ele tinha saudades de servir a Deus no templo com os seus irmãos. Ou seja, aquele leproso outrora era um adorador, era um servo do Senhor. Ele poderia ter dito: Senhor, eu tenho saudade da minha família, Senhor, eu tenho saudade da minha casa, Senhor, eu tenho saudade dos meus filhos. Mas não. Quando ele chegou e disse: se queres, podes me curar, ele revelou o desejo, a saudade que ele tinha de Deus. E agora eu chamo a sua atenção para isso. Você tem saudades de Deus?
Porque só vai ao confessionário aquele que tem saudades de ter intimidade com Deus, de experienciar o seu amor. Mas para ir e receber esse sacramento, é preciso detestar com arrependimento os nossos pecados. Isso aqui é a doutrina da nossa igreja. Detestar por quem cometeu uma falta, deve então se sujeitar à pena imposta pelo sacerdote. E aqui eu digo para você, então não basta só se arrepender, é preciso se sujeitar à pena do sacerdote. Essa semana eu ouvi assim: ah, eu queria me confessar, mas eu não quero confessar com tal padre não, porque ele é cheio de dar lição de moral. Se você vai se confessar, é porque você deixou de ser uma pessoa imoral. Você cometeu um pecado, você passou de ser ter uma vida moral, de vivência dos mandamentos, e passou a ser uma pessoa imoral. Então você tem sim que tomar um sermão, senão você não se endireita. Você quer padre que vai passar a mão na sua cabeça? Desculpe dizer a você então você está